Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais um assunto baseado em tecnologia e principalmente em Linux, tá? Eu pensei muito em saber o que é que eu ia falar para vocês hoje, qual era a opção que eu tinha para mostrar hoje das vastas opções que a gente tem baseados em servidor, certo? Então, o que é que eu imaginei aqui? Olha, vamos falar um pouquinho sobre aplicações, aplicativos. Quais são os aplicativos que eu posso trabalhar? Existem diversas formas de você usar e instalar aplicativos no Linux, tá? Qualquer coisa que você utilize no sistema operacional, ele é um aplicativo. Um VI que você abre, um Gedit que você abre com o GNOME, um CarWriter que você usa, um LibreOffice Writer para poder você usar o editor de texto, ou o Calc, a planilha de cálculo, o navegador Firefox, o navegador Google Chrome, o navegador Opera, para quem usa o Opera, certo? São aplicações, tá? E como é que Linux funciona? Basicamente, dois pontos principais. Eu posso ter o código-fonte daquele aplicativo, baixado do site de um fabricante, do desenvolvedor, ou como queira, certo? E existe uma outra forma, que é a forma baseada em pacotes de distribuição, ou simplesmente pacotes, tá? Aí você faz assim, poxa, o que danado é pacote? Na forma mais simples, um pacote ele é um arquivo compactado. Imagine você no seu computador lá e você vai compactar um arquivo. Você usa lá o RAR, você usa o zip ou qualquer coisa desse. Então você criou lá uma estrutura. Você entrou na pasta documentos do teu computador e lá estava escrito planilha, apresentação e documentos de texto. Ok. Dentro de cada uma dessas pastas eu poderia ter N pastas, poderia ter várias pastas, certo? Então você compacta isso e envia esse dado para alguém. Então essa pessoa recebe esse arquivo e o que ela faz? Ela clica lá com o botão direito do mouse e manda extrair aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai manter a estrutura que ele manteve: planilhas, apresentação, documentos de texto. Isso é um arquivo compactado. No arquivo compactado baseado em pacotes, a coisa funciona um pouquinho diferente. Na estrutura do Linux, e aí se você não tem uma ideia de como funciona essa estrutura de hierarquia das pastas, certo? Dá uma olhada em um outro vídeo aí que conta a história de cada pastinha para que ela serve. Então o que acontece? Eu preciso colocar algumas informações em determinadas pastas. Por exemplo, a aplicação que eu estou instalando, ela, por exemplo, tem um arquivo de configuração. Então, o arquivo de configuração vai ter que ficar guardado dentro de uma pasta chamada etc, isso na estrutura padrão do sistema, tá? As bibliotecas utilizadas, as Shared Object ou Kernel Object, elas têm que ficar guardadas dentro da pasta /lib ou na sua variante lib64, certo? E o binário em si, o aplicativo que faz a coisa funcionar em si, vai ficar dentro de uma pasta bin. E aí a pasta bin vai de acordo com o que é a aplicação. Pode estar dentro do SRBin, OPT, pode estar em algum lugar que foi determinado pelo desenvolvedor daquele aplicação. Dá exemplo, o Google Chrome, tá? O Google Chrome ele tem um pacote, e esse pacote ele pode trabalhar tanto para Debian quanto para Red Hat. Opa. Debian e Red Hat. Veja só. Em Linux existem dois grandes mundos que trabalham com o Linux, que desenvolvem o Linux, certo? Um é o Debian e filhas de Debian, Might, Ubuntu e por aí vai. E outro é Red Hat e filhos de Red Hat, CentOS, Fedora, entre outros. Eu gosto do SUSE. Ele usa o formato de pacote RPM, certo? Que é o que é pesaria pela Red Hat, mas não é baseado em Red Hat, apenas usa o formato do pacote. E aí vamos começar a brincar com outra coisa, formato de pacote. Eu tenho Deb, eu tenho RPM, certo? São as extensões dos arquivos. O .deb, que seria baseado em Debian, tá? Eu tenho uma aplicação que vai fazer essa ação funcionar. O RPM eu tenho uma aplicação que vai fazer a função dele funcionar. Mas voltando aos aplicativos que vão usar esses pacotes para poder fazer a instalação, tem uma coisa interessante, que é o seguinte: neles
Existe uma coisa chamada dependências de pacotes, que pode ter ou não. Isso é colocado na hora que eu estou criando encapsulando, encapacotando o meu pacote para poder distribuir para o mundo. Porque é o seguinte, voltando ao exemplo do Google Chrome, o Google Chrome ele é uma aplicação, ele é um navegador web baseado em modo gráfico. Então, ele precisa que algumas bibliotecas de modo gráfico estejam já previamente instaladas, porque não é do Google Chrome trazer um ambiente gráfico. Ele precisa da biblioteca que esteja instalada. E também não é dele trazer uma biblioteca. Ele quer que a biblioteca esteja lá. Se ela não estiver, você tem que fazer a instalação junto com o teu Google Chrome, ou você faz a instalação anterior à instalação do Google Chrome. A ideia é que todas as dependências estejam satisfeitas, fazendo com que minha aplicação funcione perfeito, tá? Basicamente o seguinte. Então, aonde que eu vou encontrar essas dependências? Aonde eu vou encontrar esses itens, certo? Você vai encontrar na sua distribuição favorita. Na sua distribuição favorita existe uma coisa chamada repositórios. Eita, nome bonito danado! Não é nada. É um computador que está na internet que guarda quais são os arquivos que estão guardados lá para você, tá? É um FTP da vida que está lá guardado, certo? E ele guarda a listagem dos arquivos que estão lá. Essa listagem também determina quais são os arquivos que foram atualizados em relação à primeira versão que foi instalada. Isso são os repositórios, lugares onde estão guardados os arquivos, o Apache, bibliotecas, entre outros arquivos. Estão guardados nesses repositórios. E são nesses repositórios que é o coração da instalação do sistema. Então eu vou instalar o Google Chrome, por exemplo. O Google Chrome, para poder fazer a instalação, seja ele versão 32 bits ou 64 bits, ele precisará buscar pacotes de dependências que não vêm nele, que você precisa instalar ele antes ou durante a instalação dele, tá? Então de um lado eu tenho o apt-get, que vai fazer a instalação desses pacotes. Eu tenho o dpkg, que efetivamente faz a instalação. Esses dois são baseados no mundo Debian. Eu tenho o RPM, que faz a instalação de pacotes baseados na tecnologia RPM ou no repositório RPM, certo? O SUSE, mesmo não sendo baseado em Red Hat, usa essa estrutura, tá? Eu tenho o Zypper, que é utilizado no SUSE, que é a mesma coisa do Yum do Red Hat. apt-get, Zypper, Yum são aplicações que facilitam a vida de você encontrar o determinado pacote, tá? Um determinado aplicativo. Eu posso mandar Zypper update, ele vai atualizar uma lista, será baixada da internet. Zypper, Yum, apt-get trabalham do mesmo jeito, não há muita diferença, trabalham do mesmo jeito. Eles vão no site, baixam um arquivo, esse arquivo ele é descompactado e é analisado a um banco de dados de aplicações que você tem instalados no teu computador, certo? E também não instalados. Ele vai deixar uma lista lá dizendo que não está instalado, mas eu sei onde ele está, tá? Então pode buscar direto da sua distribuição. Então o que acontece? Ele atualiza essa lista, tá? E depois você tem a opção ou não de fazer a atualização de todos os pacotes. Por quê? Quando ele atualizar essa lista e verificar que existe algum pacote que está marcado para ser feita uma atualização e você está desatualizado, ele vai sugerir que você atualize. Show de bola, modo texto, bonitinho, funciona lá tranquilo. Só um detalhe, no mundo Debian, tá? O apt-get sozinho só atualiza a lista. Ele não atualiza o sistema, ele não pede para atualizar o sistema. Então eu tenho o apt-get, ele vai atualizar a lista, depois eu tenho que dar o apt-get update para atualizar a lista, eu esqueci de falar do parâmetro. E existe o apt-get upgrade, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e verifica o que está de atualização e atualiza efetivamente o teu sistema. Ele vai no site fazer o download e mandar o dpkg fazer a instalação. Quando eu trabalho com o modo gráfico, eu não tenho que preocupar com nada disso, certo? O que é que eu preciso fazer? Botão direito do mouse, abrir com, e ele vai mostrar a você duas opções. No SUSE ele tem um novo aplicativo chamado Discover, tá? E esse Discover eu nunca tive sorte de instalar nada com ele. E tem o instalar e remover, ou install and remove, usando o YAST. Quando você usa lá o install and remove, ele pede a senha do superusuário
e ele abre a tela lá procurando as dependências e verificando se tudo a estrutura está correta. Estando correto, o que é que ele vai fazer? Ele começa a fazer a instalação da nossa aplicação. E se for ambiente gráfico, ele já vai criar o atalho para você lá no menu iniciar. Menu iniciar não, no menu K, já que eu uso KDE. Perdoem a falha, certo? Bom, gente, instalação não é uma coisa muito séria. Desculpa, é uma coisa séria, mas não é uma coisa muito complicada. Quando eu instalo a partir do código-fonte, não. Aí já é uma outra história. Porque eu preciso saber daquele código-fonte o que é que eu preciso ter instalado antes. Porque se eu estou baixando o código-fonte, eu preciso do código-fonte de alguns aplicativos, certo? Que podem trabalhar como Devel, Dev, ou Develop, ou Source. Tudo é a mesma coisa. É tudo os códigos-fontes das aplicações que ele precisa fazer. Há um aplicativo chamado Make. Primeiro, há um aplicativo chamado Configure. Nesse Configure, ele vai analisar e verificar se tudo que ele precisa está instalado. Se ele reclamar de alguma coisa, olha, eu preciso do kernel headers, você tem que baixar o fonte do kernel. Eu preciso ter o QT, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai precisar do fonte do QT ou GTK, não importa. Ele vai informar o que é para gerar. O que é que esse Configure faz? Ele cria um arquivo chamado Makefile. Esse arquivo chamado Makefile é responsável de olhar e preparar toda a compilação, deixar tudo pronto para poder, quando você usar o comando make, ele conseguir compilar e gerar o aplicativo. Depois que ele compilar tudo, você coloca make install e ele vai efetivamente fazer a instalação da aplicação nos lugares que ele tem que estar. Lembra? etc para configurar arquivo de configuração, bin para binário, lib para bibliotecas. Ele vai fazer essa junção e fazer o trabalho dele. E aí tem todo tipo de aplicativo que tiver o código-fonte, você poderá usar nessa mesma inspeção. Tá certo? Hoje é quinta-feira, como prometido, mês de junho, toda quinta-feira teremos um vídeo novo, certo? Se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Se gostou, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais. Ajuda muito o canal se você deixar o like, ajuda muito o canal se você não for inscrito, se inscreve, ajuda pra caramba. Eu tô vendo que eu tô indo pelo caminho certo. Se não gostou, deixa também, olha, tá uma merda. Deixa um comentário aí, que aí eu vejo o que é que fazer e melhorar, tá certo? A todos vocês, um ótimo dia, tudo de bom sempre. Até mais.